integrador número 5, a influência da ciência e tecnologia dos materiais no desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias. Integrantes do grupo: Adalberto dos Santos Araújo, RGM 349411, Rafael Luan Felício Gomes, RGM 358416, Silas Simões de Oliveira, RGM 349457, Tiago Felipe de França Ferreira, RGM 349384. Sobre o projeto, o grupo optou em trabalhar o tema aplicação de materiais poliméricos na indústria automotiva. Foi escolhido pelo interesse das inovações tecnológicas exposta ano a ano pela indústria automotiva. Introdução. Desde a antiguidade, os materiais desempenham um papel importante no desenvolvimento das civilizações, sendo que muitos períodos da história receberam nomes de materiais, tais como Idade da Pedra, Idade do Bronze e etc. O domínio da produção e da manipulação dos materiais garantiram o avanço de muitas civilizações e até hoje em dia os materiais são responsáveis por grandes avanços tecnológicos. No contexto atual, um engenheiro precisa conhecer os principais tipos de materiais, suas propriedades e principalmente suas aplicações. Dando continuidade ao projeto, meu nome é Rafael, eu vou falar dos materiais poliméricos. Como vocês podem ver na tabela periódica, os principais elementos que formam esses materiais poliméricos são o hidrogênio, silício, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Esses materiais poliméricos eles existem desde a antiguidade, porém, devido à tecnologia restrita da época, só eram explorados os materiais que se encontram na natureza, que são algodão, seda, madeira, látex, que são bastante utilizados na fabricação de pneus e de papel. Contudo, no fim do século XIX, graças aos avanços tecnológicos, surgiram os materiais poliméricos sintéticos, que são bastante utilizados na indústria automobilística e qual a gente vai dar mais relevância no nosso projeto. Uma das principais e mais importantes características dos polímeros são as mecânicas. Elas podem ser divididas entre termoplásticas, que são mais flexíveis e podem ser fundidas mais vezes, então isso torna sua reciclagem, que é uma característica bastante visada pelo mercado, mais vantajosa. Tem os termos rígidos ou termos fixos, como denominadas, que são rígidas, porém flexíveis, e a sua reciclagem é mais complicada. É bastante utilizada em carrocerias, caixa de água, cabo de panela, etc. Tem o elastoméricos, que são as borrachas. Ela tem a mais alta elasticidade e é utilizada em pneus, câmeras de ar, vedação, mangueiras, etc. Em busca de carros cada vez mais leves, é frequente o esforço da indústria automobilística em utilizar materiais polímeros para conseguir esse resultado. Entre outras vantagens, a redução de peso resulta em menor consumo de combustíveis. Essa é uma característica interessante porque os consumidores vêm buscando cada vez mais carros econômicos. Ele vem substituindo também os materiais metálicos, que são os materiais mais pesados e hoje já faz parte de carrocerias e componentes dos motores. O processo vem sendo cada dia mais aperfeiçoado e com máquinas capazes de fabricar peças cada vez mais leves, sem deixar de atender às especificações mecânicas. Olá a todos, eu sou o Tiago Felipe, vou estar dando continuidade ao nosso projeto. Vou falar na parte de processo de injeção. Os materiais plásticos são obtidos pela relação química realizada com a ajuda de calor, pressão e elementos catalisador. Os processos de obtenção dos produtos incluem moldagem, de compressão, extrusão, injeção, conformação a vácuo e corte de estampo de usinagem. Nesse caso, nessa parte de injeção, o que acontece? Temos um molde, tá?
Para resumir melhor isso, eu vou dar um exemplo de uma forma de gelo, né? Onde a gente tem a forma, coloca o líquido, que é a água, e coloca no congelador. Ali, depois de congelados, se sai um cubinho de gelo. É mais ou menos isso que o molde em si faz com uma peça a plástico, tá? No caso da injeção, onde colocamos o molde dentro da injetora, né? E fazemos toda a programação da parte de injeção, colocamos os polímeros dentro do funil, onde esses polímeros vai pelo canhão derretendo e com isso entrando dentro do molde e formando-se o produto modelado, tá? A gestão de plástico, na realidade, é bastante simples, né? Que nem eu estava comentando referente ao molde. Seu objetivo final é de derreter o polímero e esculpi-lo de acordo com o molde e a finalidade do material. O plástico passa por um processo semelhante em sua injeção. No entanto, é um material de fácil modelagem, além de extremamente econômico e que pode ser usado em várias aplicações, tá? De sequência, eu vou estar deixando um vídeo para você estar visualizando em 3 dimensões a parte de injeção. Como que o polímero entra no funil, passa pelo canhão, derretendo, fazendo todo o processo de injeção da peça. Fique com o vídeo. Olá, meu nome é Adalberto. Vou falar um pouquinho aqui do que o nosso grupo aqui, com base nos materiais disponibilizados para estudo, a gente listou aqui algumas vantagens e desvantagens aqui dos materiais poliméricos aqui nessa aplicação de indústria automobilística. Então, incontestavelmente, aí, a maior vantagem aí para esse efeito de aplicação é o peso que foi reduzido aí dos veículos aí ao longo dos seus estudos de aplicação, né? A gente pensando aí de 1960 para cá, a gente teve uma redução aí, históricos aí de redução aí de 30% aí no veículo, né? Pela aplicação e pela troca de peças aí metálicas por materiais poliméricos aí que são mais leves aí.
Em relação a isso daí também tem a questão do baixo custo de produção, são materiais aí que são fabricados aí com processo de baixo custo, né? Materiais poliméricos aí na indústria aí, são otimizados aí com processos aí que giram em torno de 100 graus, 100 graus Celsius, aí, entre 100 e 200 graus Celsius. Aí. Nada comparado à indústria, por exemplo, de metais, né? Peças metálicas aí que são fundidas aí em processos aí acima de 1000 graus. Aí. Então tem toda essa relação de vantagens aí, né? O processo, o baixo custo de produção, o peso que foi tirado dos carros aí ao longo da história. Aí. Ok. Relacionando aí algumas desvantagens aí dessa aplicação aí de polímeros aí na indústria automobilística aí, principal fator aí em relação a desvantagens é o fator ambiental, é onde a gente pensa aí no descarte aí inadequado aí de materiais. Materiais poliméricos, a maioria deles aí vai ser reciclável, mas depende aí de um consenso em comum aí do cliente final, né, que somos nós aí em sua aplicação aí, destinar esses materiais aí para uma coleta segura e das próprias empresas aí que fabricam aí polímeros aí, conscientizar aí tanto a população educacionalmente para efeito desse tipo de descarte. Outra desvantagem aí que ficou muito visível aí no nosso trabalho aí foi a questão da fragilidade dos materiais, né, poliméricos. E em relação aí a componentes metálicos aí, uma peça metálica de um carro, de um veículo, uma peça fabricada de material polimérico aí ela vai ser mais frágil, né? Então ela vai quebrar, ela pode rachar e ela não vai ter aquela durabilidade lá que uma peça de ferro, que uma peça de aço vai ter. São vantagens e desvantagens, né? Essas são as duas desvantagens aí que o nosso grupo citou aí. Bom, para finalizar o trabalho, vamos falar das considerações finais. Vimos no desenvolvimento do trabalho a importância dos materiais poliméricos para a indústria automotiva, suas principais utilizações, as vantagens e as desvantagens da utilização dos derivados poliméricos. Podemos concluir que esse produto e seus derivados passaram por grandes transformações, não só dentro da indústria automobilística, como em diversas áreas com alta capacidade de transformação e reaproveitamento. O futuro da sociedade, ao que diz respeito ao meio ambiente e ao ecossistema, junto com todas as políticas ambientais mundiais, clamará por sua utilização. Assim encerramos nosso projeto integrador número 5. Queremos agradecer à Universidade de Brás Cubas e o suporte do Paulo da Penha. Queremos agradecer também todo o conhecimento adquirido na matéria de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Obrigado. Obrigado.